caixinha. Eu acho que eu fiz piada com ele sobre o caso dele e do Felipe Neto disputando quem doava mais pra Manaus. Eu achei engraçado. E por que ele ficou puto com isso? Não sei. Não, ele não ficou puto com isso. Talvez ele tenha ficado puto com outra coisa. Ou nem ficou puto. Às vezes o Whindersson me ama, eu tô falando uma merda aqui. Mas eu acho que gerou um imbróglio. Porque era muito engraçado. Não te dá uma preguiça, Nal, dos caras que tem um ego muito grande? Mas quem não tem, velho? Cara, eu sei, mas não dá uma preguiça. Você não tem? Vamos jogar real. Monark. Meu ego é gigantesco. Caralho, mas eu não fico me importando tanto com o que as outras pessoas falam de mim. Porque você fuma maconha e você Pode esquece. ser, talvez eu esteja muito noiado sempre. Acho que é isso. Eu acho que a gente vive num lugar muito vaidoso. Por exemplo, eu vou falar pra vocês. Mas eu não me considero uma pessoa vaidosa, cara. Eu também não. Tanto que eu tô sem camisa aqui. Eu não sei vocês, mas eu tomo mais as dores dos meus amigos do que coisa que atinge a mim mesmo. Eu também tô cagando. Mas a gente tem uma vaidade Por isso inerente tatuou o flow no cu. Exatamente. Não, eu já comprei briga do Monark no Twitter, cara. Já comprei briga do Maurício. Já comprei briga mesmo. Do Danilo. Já mesmo. Eu fico comprando as brigas porque eu acho tanta injustiça, cara. E você fala, cara, não é possível o que tá acontecendo. Mas eu cheguei num ponto que eu caguei assim absurdamente. Eu não me importo muito. Mas você tá certo, muito. cara. Você tá certo. Eu quero chegar nesse ponto. Mas, ó, cara, vamos ser sérios. Tem artistas que tem um ego que é diferenciado, sim, mano? Sim. Não tem não, Maurício? Mas eu vou te falar. O Carlinhos Tava no celular, seu filho da puta. Tava no celular, o filho da puta. Tava vendo, tava bem mais interessante. Essa é a foda. Competir com o celular hoje. Mano, aqui tá tendo um negócio muito mais legal do que aqui. Entendi. Posso falar? Sempre. Pior que ele tá vendo aqui. Não, pior que não. Eu botei André Surak, vi uma parada muito legal. Juro, tá muito mais legal. Aqui tá, legal, nota 7. 10 aqui. Não gosto desse papo. Teve até uma menina, não, falando sério, eu entrei nos Flow, a menina falou assim, ele é muito legal as críticas, né? Ele falou que tem que tomar uma responsabilidade, mas ele é a favor do texto do Léo Lins. Sim, pro Léo Lins, pra mim não. As pessoas não... Às vezes as pessoas não entendem. Vocês não ficam meio putos às Tu vezes não quer assim? mandar nos outros, porra. Não, caralho. Pra mim, eu não vou dar espaço, eu não quero. Maurício Meirelles, RG e tal. Eu ia falar o RG. Eu não quero dar espaço. Já dei. Não quero mais dar espaço pra gente que meus valores não bate. Se o Vilela quer, eu não vou chegar e falar, Vilela, cuidado. Você não deveria, Não, faz. Eu não faço. Tá certo, tá certo. Que outra parada que você não entrou em assunto lá e o pessoal reclamou? Não, os assuntos básicos de Vitão. Entendi, tá. Imagina, o cara tá... Relacionamento novo, a mulher grávida, eu vou falar da ex dele, não faz o menor sentido, não, cara. Não tem que... Mas cara não chegou nem a citar isso? Claro que não, cara, porque, porra... É legal, isso é Cara, o cara é meu convidado, eu quero que ele se sinta bem e aquela experiência seja o melhor pra ele. Eu sinto no papo se ele quer falar sobre alguma coisa ou não. Várias vezes que eu não quis nem tocar sobre algum assunto que eu achava que a pessoa não queria falar, e a pessoa mesmo falou. Já parou pra pensar nisso? Às vezes faz uma pergunta e o cara mesmo, ele puxa uma resposta de uma pergunta que não teve. Porque ele tem algo... E aí, Vilela, você tá feliz? Tô. Através... Se bem que aquela treta com o Rafinha, e vai. Mas isso aconteceu várias vezes já. Coisa porque o cara quer pôr algo pra fora, né? De repente, de repente explode uma coisa que você fala, caralho, eles são amigos, eu achei que eles eram amigos, e o cara começa a falar uma coisa, tá, deixa o cara falar, entendeu? Mas isso acontece muito, assim. Sim. Agora, eu não, no caso do Whindersson, por exemplo, eu não, nem passou pela minha cabeça, entendeu? De perguntar se não. Eu acho legal, eu acho que sim. Porque eu tava falando no igual momento a gente conversando dele. com o Cauê, tá ligado? A gente tava conversando com o Cauê no momento que deu aquela treta com o PC Siqueira. Sim. Ele se sentiu com vontade de trazer feliz isso, a falar ele queria falar disso. Ele que trouxe. Então, perfeito. E aí a gente não ficou pressionando. Eu sempre respeito. Quando eu tenho alguma dúvida, eu pergunto antes. Não, a gente perguntou também, ele disse que tava tranquilo pra conversar. No Cauê, eu perguntei antes um monte de coisa, ó. Eu não vou perguntar, mas provavelmente o chat vai perguntar isso. Ela falou, então, ele não falou nada, mas tem gente que fala, porque eu não queria falar disso. Eu aprendi isso no CQC, sabia? Chega pro cara antes, porque o CQC é um programa que era câmera na cara e começa a pergunta. Sim. Então o cara ficava muito numa tensão. Imagina, tá o Vilela, sai daqui, de repente tem um cara, e aí, o que você acha do... Caralho, era muito foda. Eu não, sempre cheguei pro cara e falei, velho, pode perguntar sobre isso, tudo bem? O cara, não, de boa. Vou fazer o cara ficar mal, velho. Por exemplo, convidado de anteontem, ele tá saindo da sociedade, o cara lá, é o cara do manual do Homem Moderno. Aí todo mundo perguntando antes de começar, pergunta do Léo, que era o ex-sócio dele. Eu falei, cara, a galera tá perguntando muito sobre isso. Quer falar sobre isso? Falou, cara, eu só não posso falar o motivo, porque tá injustiça, não sei o quê. Eu falei, beleza. Então, Aí ele fala assim, você pergunta e eu falo que não posso dar muito detalhe. Eu falei, beleza. Então matou a curiosidade de todo mundo e eu não fui indelicado, porque eu perguntei antes. Exato, porque tem uma questão que a gente tem que também perguntar certas coisas. Porque há uma expectativa de que a gente não se acanhe de perguntar as coisas que a gente pensa. Claro. Mas tem coisa que, tipo, é um combinado. Donald Trump foi no programa do Jimmy Fallon, eu nunca me esqueço.
que claramente ali rolou um papo de assessoria do tipo... Uma negociação. Uma né? negociação. Ah, mas Ó, eu esses cedo caras assim aqui, é tudo assim, né? eu cedo aqui... Mexe no cabelo dele, mas faz essa pergunta. Mas será que no podcast não é uma parada que é totalmente diferente disso? Mas as pessoas não estão entendendo isso, Monark. A gente é de uma geração que entende isso. Eu adoro podcast, antes mesmo do podcast ser moda aqui no Brasil, que vocês trouxeram essa moda. Joe Rogan, a parada toda, a gente já ouvia, o Vilela e tal. A turma começou a falar assim, o que dá dinheiro hoje? É o podcast. E aí, agora tá muito engraçado. Você vê uns caras que são umas celebridades falando umas merdas no podcast, viralizando na internet no Léo Dias, e depois elas ficando putas, porque elas não entendem que aqui é exatamente... Eu não tenho uma pauta, vamos falar. Só que as pessoas não estão preparadas para falar, então elas não têm ainda a noção desse jogo que é o podcast. Acho que essa é a diferença. Inclusive a gente tem dificuldade, às vezes, quando a pessoa é meio... Não é do rolê da internet, por exemplo. Ela não vai vir. Não, e quando ela vem, ela não entende a proposta do programa. Ela acha que é uma entrevista. E ela fica esperando, né? Exato, ela fica muito presa nos Horrível temas isso, dela, né? Ela nos fica temas muito da passiva, carreira né? dela. Mas você não vai perguntar quando eu fiz a novela e tal. Tipo isso. Não, Ou como você não sabia que eu fiz tal coisa, tá ligado? Ou então a Exatamente. pessoa vem com um monte de coisa pra mostrar e fica desesperado. Eu já falo antes, fala, calma. Durante o papo, fica tranquilo que a gente vai mostrar o seu livro, você vai falar de tudo. Porque senão o cara faz 15 minutos se vendendo das coisas que ele tá lançando e Mas não precisa. Vira uma palestra. Mas da onde vem isso? Isso Televisão. vem da televisão. A televisão ela te dá 15 minutos pra você E é render. isso. Vender seu peixe. É. Você tem 15 minutos pra vender seu vai. peixe. Acabou. É. Eu vou no Danilo Gentili agora. Daqui a pouco vai ligar meu telefone, vai vir um cara Fazer uma pré-entrevista. fazer uma pré-entrevista. Sobre o que você quer falar, o que você quer, o que você tem, o que você vai fazer. E aí não fica tão natural, porque não dá pra ser natural. Porque se o Danilo me pega no SBT, no horário de pico deles, e eu tô falando, e aí Danilão, foda, e aquela mina? Tem gente que olha pra isso e fala, mano, não teve nada que eles falaram. Por que não pergunta pro Meirelles sobre, sei lá, eu corona? queria saber disso, né? Entendi. A pessoa quer ir direto ao ponto. É. Na verdade, a TV é um grande corte. É uma junção de vários verdade, cortes. é verdade mesmo. É isso aí mesmo. Eles fazem toda a formatação pra só pegar os cortes, não ter nada in between. Não, e isso vem da produção. E da gente também vem o lance de eu tenho que render naqueles 20 minutos, então... Então, mas isso tá acontecendo até no Flow. Não sei se tá acontecendo com você também, o cara que vai lá e entra no modo render. Cara, eu acho que 3% aconteceu isso. Pouquíssima gente aconteceu. Que bom, cara. Pelo andamento que eu dou, entendeu? Quando o cara tá muito acelerado, eu já jogo lá pra baixo, falo, cara, calma. Assim, pelo papo ele se liga que não tem pressa, assim. Sim, às vezes a gente pega uns caras que entram no modo Preciso render. preciso render, e aí é foda. Não, mas eu tive problema com um convidado, só que foi o contrário, que ele não se ligou a chance de ele vender as paradas dele. Entendi. E tipo, eu só levantava a bola porque E o papo aquele não tava... livro? Não, é Não, bola livro do... não importa, o importante é minha depressão. Era isso. Ele tem um assunto que ele, na Quer teoria, falar? conhecia muito. Aham. Então eu perguntava sobre aquelas coisas e ele não queria se envolver. Não, eu não entendo muito disso, mas... Caralho. Eu falei, cara, a gente, na teoria, assim, eu trouxe você pra isso. Se você não falar sobre isso, vai falar Por sobre o quê? que você tá aqui, né? Entendeu? Entendi. Então ele não vendeu sobre o que ele sabia, porque ele não quis se comprometer, assim, entendeu? Sim, Com nada. isso é o E aí foda. ficou um papo de bosta, ficou assim... Nunca ele entrava muito no assunto que ele manjava pra caralho, com medo de falar besteira. Assim, o que eu sei é isso. Mas o cara é um especialista dessa parada? Não, um comediante. Entendi. Mas que manja muito de um assunto, Entendi, entendeu? entendi. E aí o pessoal... cara, ele não manja nada disso. Mas ele tem um show sobre isso, Isso é o entendeu? foda. A gente às vezes conversa com as pessoas, a gente não conhece. Isso eu acho que é um erro do Flow. A gente não faz muitas pesquisas às eu vezes. faço. Tu faz muitas pesquisas? Cara, a galera eu faço reclama uma muito pesquisa da gente. absurda, Isso. cara, absurda. Mas pra não usar. Como assim pra não usar? Eu uso essa pesquisa pra não usar. São duas linhas diferentes, é por isso que vocês têm um sucesso diferente. E por isso que vocês são do caralho, porque vocês não competem. E uma parada que eu percebi, eu tava falando muito com... Acho que foi com o Sorocaba que eu falei isso, não sei com quem. Algum sertanejo me deu essa dica. Que falou... acho que foi o Thiago Brava, não sei quem. A porra só funciona porque se junta. Quando começa a competir, não vai funcionar. Então, você é muito generoso. Eu falo isso na sua frente. Caralho. Você é muito generoso. Porque se você fosse muito egocêntrico, a primeira coisa que você faria assim que os podcasts surgissem, você ia tentar boicotá-los para você ser o grande nome. Você foi generoso em dar oportunidade para ele, para mim, pro Petri, pra Podpah, o caralho a 4, porque vocês são generosos. Vocês são caras legais. Agora, a grande questão é, a tua linha é diferente da dele. E tá do caralho. Não, claro, com certeza. Mas é bem diferente. Não tem como você melhorar
Ou você ser diferente. Claro. Você é isso, ele é isso, e o meu... Somos 3 podcasts totalmente Eu diferentes acho que aqui. a nossa pira é melhorar dentro do que a gente se propõe e melhorar no que a gente se propõe. Não é ele tentar ser eu e eu tentar ser eles. É isso daí. É dentro do que eu me propus eu cada vez ser melhor.